Aleluia. João capítulo 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. João capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. Vai nos dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça? E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos, porque bem sabia que ele quem havia de trair, pois disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: estendei vós também, vos tenho feito. Vós chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e vos lavai os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Exaltado o nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor me entregou esta palavra e eu diria que o título desta palavra seria: como aprender a amar e servir como Jesus. E o Senhor me ensinou muito através desta palavra. Porque quando nós conhecemos a Cristo, a primeira coisa que nós aprendemos de Jesus é que nós devemos amar e servir. E eu acho interessante que eu acredito que todos ouviram falar da cerimônia de lava-pés. E o Senhor, Ele nos ensina várias questões sobre essa cerimônia de lavar os pés. E quem poderia mais ter escrito essa cerimônia é como João. João, ele era muito parecido comigo e com você. Porque a Bíblia vai nos dizer que João, antes de Jesus passar por ele, João ele era ciumento. João ele foi chamado de filho de trovão, filho de trovões, né? Seu irmão. João ele tinha algumas características que não condiz com quem serve a Deus, mas ele estava no início da sua caminhada. E quando Jesus ele começa a passar pela vida de João, algo acontece extraordinariamente. Sabe o que acontece? A vida de João começa a mudar. E o Senhor já me impulsiona a dizer nessa noite que quando Jesus ele passa pela minha vida e pela sua vida, existe uma mudança dentro de nós, de dentro para fora. Aleluia. Aquilo que eu fazia antes, agora eu já não quero fazer mais, porque agora eu tenho a essência de Cristo. Aleluia. E foi assim com João. Porque Jesus depois não foi à toa que começou a chamar ele de discípulo do amor, ou discípulo a quem Jesus amava. Aleluia. E para ser chamado de discípulo, ou homem e mulher de Deus a quem Jesus ama, é necessário ter intimidade. Glória a Deus. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você: como que está a nossa intimidade com o Pai? Será que hoje você já conversou com o Pai? Já falou: Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu preciso mais de Ti, eu preciso, Pai, conhecer mais da Tua palavra e da Tua essência. Glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo? Jesus, Ele
conhece. E Ele sabe o teu desejo de andar de mão dadinha com Ele. Aleluia. E só anda de mão dada com Cristo. Muitas vezes não é aquele que aparentemente aparenta santo. Porque nós, seres humanos, nós temos mania de olhar o exterior. E sabe que o Senhor, Ele olha o interior. Ele olha aquilo que o homem não vê. Ele olha as suas marcas. Ele olha a sua entrega. Ele vê quando você encosta no teu cantinho e chama pelo nome dEle. Aleluia. Uma certa feita, a palavra vai nos dizer que existia dois tipos de homens. Um chamava fariseu e o outro publicano. A Bíblia vai dizer que o fariseu ele queria dizer: eu jejuo 2 vezes, eu faço a obra, mas ele fazia isso para que os outros o vissem. E a Bíblia diz que existia um homem chamado publicano que batia a mão no peito, mas não tinha coragem de olhar para o alto. E dizia: Senhor, tende misericórdia da minha vida, talvez eu ame você. Talvez as pessoas nos apontam pela maneira que nós somos, mas não sabem a sua intimidade com Deus, não sabem a sua história, não sabem como você chegou até aqui nesta noite. Mas o meu Deus, Ele conhece o teu endereço, Ele conhece a tua história, Ele conhece o motivo que você está aqui. Glória a Deus. Aleluia, e é por isso que eu amo esse Deus, Aleluia. porque Ele nos conhece. Sabe o que eu acho lindo? Alguns historiadores ele vai nos dizer que este mesmo João, ele também foi discípulo de João Batista antes de conhecer a Cristo Jesus. E sabe o que eu acho lindo? João Batista era um homem de Deus. O João Batista pregava a palavra. Nós sabemos que João Batista tinha uma vida de renúncia. Mas não houve uma mudança total na vida de João, um discípulo que Jesus amava. Mas por quê? O que houve de diferente se João também era um homem de Deus? E eu te falo nessa noite, existem coisas que é só para Jesus fazer. Existem situações que é só Jesus que faz. Talvez pode ter um pregador, talvez pode ser aquele homem que fala de Deus, ele vai levar a mensagem, mas se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, nada vai acontecer. Aleluia. É necessário esse encontro verdadeiro com Jesus. Sabe aquele, quando eu fecho a minha porta e eu falo em secreto com Ele, aí Ele começa a fazer uma mudança de dentro para fora, na minha vida e na sua vida. E, irmãos, glória a Deus, porque no capítulo 13, nós iniciamos falando de várias situações. Nós iniciamos falando sobre a cerimônia de lava-pés. E eu acho interessante que, quando Jesus ele começa no capítulo 13, verso 1, aleluia, Jesus ele começa falando sobre a Páscoa, estava num momento festivo. E ele começa dizendo: eu já sabia que estava chegando a minha hora. E aí, se nós formos continuando a ler, nós vemos que Jesus ele fala que estava participando da ceia, e quando termina a ceia, Satanás ele atinge o coração de Judas. Nós sabemos que o nosso Deus e Jesus também, eles têm algo maravilhoso, que eu acho divino: a onipresença, a onisciência, a onipotência. E Ele sabe de tudo. Jesus ele sabia que Ele havia de ser crucificado, e Ele sabia que no meio daqueles a qual Ele amava, alguém iria o trair. E sabe o que é pior? Ele sabia que quem tinha enchido o coração era o inimigo. E isso acontece conosco que estamos fazendo a obra do Senhor. Porque toda vez que eu e você vamos nos levantar para fazer um evangelismo, ou fazer um culto do lar, ou pregar para alguma pessoa, ou pegar a causa daquela pessoa,
falando, eu te chamei. E não importa o que os outros dizem, não importa quem está tentando paralisar a obra que eu coloquei na tua vida, somente faça. Aleluia. Não deixe o inimigo paralisar aquilo que eu me entreguei nas tuas mãos. É muito precioso. Irmãos, e aí, olha que coisa linda. Quando chega no versículo 3, nós começamos a aprender alguns tópicos da parte do Senhor. E no versículo 3, Jesus ele fala assim, ó, olha o que a palavra diz, na verdade. 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus e ia para Deus. Sabe o que eu entendo como este versículo? Eu entendo como a responsabilidade daquilo que Deus entregou na minha mão e na sua mão. E hoje o Senhor está perguntando para mim e para você. Você já perguntou para o Senhor qual é o teu chamado? Qual é a responsabilidade ministerial que Deus entregou nas tuas mãos que hoje você não está cumprindo? Senhora Fabiana, eu gosto de louvar. Então louve. Eu tenho vontade de pregar, mas eu não sei se eu consigo, consegue? Porque a vontade não vem de você, ela vem do alto. E o Espírito Santo ele colocou sobre você. E para que exerça é necessário executar. Aleluia. E eu posso te falar uma coisa? Não precisa só ser aqui em cima. Eu posso pregar lá no meu trabalho. Eu posso buscar almas para este templo. Existem almas que estão nas tuas mãos, que só vai vir quando você for visitar, que só vai vir quando você orar e jejuar e pegar nas mãos e falar, vamos naquele culto hoje. Oh, aleluia. Existe jeitinho que às vezes eu tenho e você não tem, às vezes você tem e eu não tenho. Amizades que você vai ter que muitas vezes outras não tem. E através da tua vida você vai salvar almas. Aleluia. Uma coisa que eu ouvi uma vez e me impactou muito foi: ovelha gera ovelha. E o crescimento dessa obra está na responsabilidade de cada um de nós, independente de placa. Mas Jesus, ele quer honrar aonde vocês estão nessa noite. Glória a Deus. É necessário buscar as almas, porque Jesus ele está às portas e a qualquer momento ele vai soar nas nuvens para chamar o nosso nome. E sabe o que ele vai perguntar para mim e para você? O que você fez com o que eu entreguei nas suas mãos? O que você fez com o dom que eu te entreguei? O que você fez com o dom do louvor? Aquele louvor iria curar, iria edificar, iria salvar, iria resgatar, iria trazer cura para o coração ferido. Sabe quando você está naquele culto fervoroso e você sente o desejo de abraçar a irmã, mas a gente se segura e não vai abraçar? Você sabia que o teu abraço ele cura alguém? E Deus está falando, aonde está todos os dons que eu coloquei em ti? Mas eu não sei quais são os dons que eu tenho, missionária. É momento de buscar que o Senhor irá mostrar. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos buscar os melhores dons. Se você não tem, hoje é o dia de você começar a buscar. Aleluia. E o Senhor irá entregar nas tuas mãos os melhores dons. Aleluia. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se. Aleluia. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A partir do verso 4 e o verso 5, sabe o que eu entendo? Verso 3, eu entendi a minha responsabilidade como ministério. Eu tenho uma obra, assim como Neemias falou, e eu não posso parar.
A partir do verso 4 e 5, eu entendo que o Senhor está falando sobre execução e ação. Jesus, ele se levanta e ele toma uma ação para os seus discípulos. E Deus está falando, é tempo de nós nos levantarmos e entender o exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele entendeu a responsabilidade de filho e aquilo que Deus havia entregado, e ele sabia o que estava por vir. E Jesus, ele levanta e ele começa a ter uma atitude sobre aquilo que Deus havia colocado sobre o seu coração. Deus está perguntando para você: é noite de ação. Aleluia. Eu não sei o que o Espírito Santo colocou em seu coração, se é uma obra social, eu não sei. Muitas vezes é para abençoar a igreja, eu não sei. Mas o Senhor, ele sabe. Aleluia. E ele está falando para você nessa noite: haja conforme eu coloquei em teu coração e vá fazer a obra. Sabe o que eu acho lindo? A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele deixa o seu trono de glória, não é? E ele vem para a terra 100% Deus e 100% homem. E aí Jesus, ele chega no meio dos discípulos. Eu acho interessante que os judeus, eles têm algo muito bonito, e eu acho muito bonito dos judeus, eles são muito hospitaleiros. E naquela terra, eu não sei se você viu no tempo antigo, eles andavam com sandálias de couro, não é verdade? E muitas vezes eles sujavam os pés com a poeira. Imagine, poeira, muitas vezes andando naquela sandália de couro, não sei se alguém já teve, já tive, machuca o pé, às vezes cria umas bolhas. E sabe o que o povo fazia? Eles pegavam uma bacia e muitas vezes eles lavavam os pés, e muitas vezes fazia até um curativo naquele pé que precisava do viajante. Ou seja, quando nós recebemos uma visita na nossa casa, a gente quer tratar bem, a gente dá café, a gente dá bolo, a gente quer tratar bem. Jesus, ele sempre foi especialista em quebrar protocolo. E sabe o que Jesus, ele faz? Ele estava na condição de anfitrião. Mais uma vez ele tira a sua glória. Aleluia. E ele chama os seus 12. E ele começa a lavar os pés de 12. Pedro, como sempre, fala: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Sabe o que Jesus, ele fala? Se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. O Senhor, ele está nos ensinando a ser humildes. E é humilde num tempo difícil, é humilde quando você sabe que você poderia ser honrado, mas você não quer ser honrado. Porque você quer que o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós colocamos o nome do Senhor como honra em primeiro lugar, o nome dele é engrandecido na tua vida. Aleluia. E Deus, ele tem visto aqui algumas pessoas que têm colocado o Senhor em primeiro lugar. Ele manda dizer, ele vai começar a passar na tua casa. E quando ele começar a passar, tu vai ver o que ele vai fazer. Vai ter libertação, vai ter sonhos que ele vai começar a tirar do papel. Santo Deus. Aleluia. Oh, glórias. Para mim terminar, o último ponto. O último ponto que tocou muito em mim. E eu vou contar um pequeno testemunho. O último ponto que tocou em mim foi Jesus, ele lavando os pés dos 12. A Bíblia vai dizer que foram todos os discípulos, amém? Amém ou não amém? Amém. Foram todos os discípulos. Mas a Bíblia vai me dizer que existia um que estava para o trair, e Jesus sabia. Eu não vejo Jesus olhando e falando assim: você vai me trair, eu não vou lavar o pé. Conhecendo Jesus, eu acredito que Jesus, ele pegou com mais carinho
pé de Judas. Eu sei que é muito difícil a gente tratar bem aquele que nos trata mal. Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite? Não faça por você, faça por mim. Aleluia. E isso me dói muito, porque essa semana foi muito difícil para mim. Eu passei por uma dificuldade, eu faço faculdade, eu estou no último ano da faculdade de enfermagem. E eu vou contar meu breve testemunho, porque quando o Senhor nos dá uma palavra, Ele vai ver se verdadeiramente você vai viver essa palavra. E foi me incumbido de fazer um trabalho com as mulheres de saúde mental. Eu estou em UBS. E eu falei para as meninas, só que eu não lembrava da palavra lava-pés. E eu falei para as meninas, vamos fazer escalda-pés com elas, porque ajuda no estresse. Alguém conhece o que é escalda-pés? E nós fomos fazer escalda-pés com elas. E no dia que eu ia fazer, uma das moças que estuda junto comigo, ela me mandou um texto acabando comigo. E eu sem entender. E ela falava assim, você quer? Quem tem que fazer isso é a psicóloga, nós não somos psicólogas. Ela falou muitas coisas que não veio em casa. E quando eu vi aquela mensagem, eu chorei muito. Muito, muito. E eu falei, Senhor, eu vou me calar. Eu não respondi. E deixei como estava e fui fazer o trabalho. E quando eu fui terminando aquele trabalho, a moça estava lá. E aí o Senhor falou no meu coração, pergunta para ela se ela não quer fazer esse escalda-pés também. Eu falei, Deus. Aí eu falei para ela, o nome dela é Vitória, até olhem pela vida dela, que eu creio que ela vai ser uma grande profeta. Falei, Vitória, hoje nós vamos fazer as mulheres, mas eu queria tanto fazer um escalda-pés com você, eu posso fazer? Ela falou, eu quero. Aleluia. E ela sentou e eu peguei nos pés dela e comecei a massagear e fiz escalda-pés. E ela ficou tão feliz, eu acho que ela falou, essa menina deve ser louca. Tudo que eu falei para ela e ela tá. O mundo, ele não entende que nós temos que ser diferentes. Jesus, ele ensinou dessa forma para nós. E se você for ler a continuidade do texto, aleluia, Jesus também tinha ceado com eles. E sabe o que eu acho lindo? Jesus não falou para Judas, sai da mesa. Muitas vezes o Senhor vai permitir que aquele que nos traz sentam na nossa mesa. A Bíblia vai dizer lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz viver espaço, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma por amor a teu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. Vamos ler? Vamos ler para não falar errado? Salmos 23, quem puder abrir. Aleluia. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz viver espaço, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consome. Prepara-lhes uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí eu te pergunto, essa mesa aqui, você acha que é para nós nos apresentarmos e nós ficarmos envaidecidos na frente dos nossos inimigos? A mesa é sua. Se a mesa é sua, você vai servir seus irmãos. O Senhor, Ele está nos ensinando a servir. É difícil, mas nós temos que aprender a viver tudo aquilo que o Senhor nos Meu Deus. Aleluia. Você pode ter certeza que o seu cálice vai transbordar. Aleluia. A sua cabeça estará cheia de óleo vindo do alto da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não faça nada por você. Tudo que você for fazer, faça por Ele. Se é no teu trabalho, faça por Ele. Se é na igreja, faça por
Senhor. E você vai ver. E ó, agradeça a Ele o tempo todo. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito eu passar. Todas as dificuldades. Porque quanto mais Ele permite eu passar por dificuldades e eu consigo ser aprovada, eu aprendo mais com o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Seja bem-vindo.